Como parar de sofrer. Há muitos anos atrás, quando eu era ainda adolescente, eu fui numa vidente, uma cartomante. E ela ali, ela falava muita coisa sem olhar nas cartas também. Ela falou: olha, eu estou ouvindo aqui o nome do grande amor da sua vida. E ela falou um nome que não era um nome, era um apelido estranho, que não eram esses apelidos que encaixam com qualquer nome, sabe? Tipo Chico, então é Francisco. Não era. Era um nome que não era diminutivo, era um apelido estranho que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E isso ficou na minha cabeça. Então, os anos foram passando, eu casei uma vez, para quem não sabe, eu passei por 7 casamentos na minha vida e muitas histórias de amor, outras, né? Isso ficou na minha cabeça. Eu fui passando por um casamento, 2, e aí, quando eu estava sozinha, entre um casamento e outro, eu costumava ir num lugar onde costumava tocar uma banda, e um dos integrantes da banda tinha o apelido exatamente aquilo que ela tinha me falado. E engraçado que as histórias foram se passando na minha vida, eu ia tentando comparar aquele apelidozinho que ela me falou com o nome da pessoa. Nossa, será que é ele? Será que encaixa? Então, assim, eu não conseguia esquecer dessa história da cartomante aí, então sempre que eu conhecia uma pessoa, eu pegava e ficava comparando, vendo se poderia encaixar o tal do apelido. Aí, então, eu falei, gente, é exatamente o apelido que ela me falou, o integrante da banda desse lugar que eu ia, balada e tal. Aí, o que acontece? Falei, bom, acho que não é, né, porque ele não estava disponível, ele nem olhava para mim, nem nada. E eu já fiquei assim, né, pá, nossa, deve ser ele, deve ser ele. Enfim. Aí os anos se passaram, muitos anos se passaram. Um belo dia, eu com o meu filho e minha nora tínhamos um bar cultural, um bar musical, era uma espécie de um centro cultural mesmo, de música. E eis que essa pessoa aparece lá. Aparece lá e de uma forma assim, se jogando aos meus pés. Falei, tá vendo? A cartomante tinha razão, é ele. Aí me apaixonei por ele perdidamente. Acontece que ele estava num momento assim, tinha se separado há pouco tempo, então estava uma confusão ainda, mas vivemos lá uma história toda movimentada, não é? E aí, o que aconteceu? Ele sumiu. Ué, o que aconteceu? Aí um amigo dele me contou que ele tinha sofrido um acidente muito grave de carro. E então, só que eu não tinha acesso a ele no hospital, porque eu não era nada dele, né? A gente estava vivendo ali um grande amor, mas eu era uma mera desconhecida para a família e tudo mais. Então eu não tive acesso, eu não tinha como saber o que estava acontecendo e tal. Aí eu fico sabendo que a ex-mulher, tinha acabado de se separar, ela e a família foram lá, levaram ele para casa, né? Bom, e nessas vão e vem, ele voltou com ela. Então imagina, já sofri aí. Mas o pior não foi essa etapa da história, porque depois de um tempo, eu casei com outra pessoa, depois disso, ele voltou com ela, tal, ficou lá com ela algum tempo, e depois disso, e muito importante, que eu esqueci de falar, quando aconteceu isso, eu fiquei tão desarvorada, tão arrasada, que então eu caí nas garras do pior abusador que já passou pela minha vida. Né? Cheguei a ficar até em cativeiro. Quem assistiu aí a história da minha vida amorosa sabe dessa história. Então eu cheguei a ficar em cativeiro até, porque quando eu quis me separar ele não aceitava o final da relação e tal. Bom, enfim, eu estava tão desarvorada que eu não percebi, né, como acontece com a maioria das mulheres que caem num relacionamento abusivo, não percebi que ele era um manipulador, um maluco, enfim. E aí
vivi toda a história lá, e depois que eu consegui sair da história finalmente, quem eu reencontrei ao voltar para minha cidade? Essa pessoa do apelido lá da cartomante. Aí a gente recomeçou, reviveu, né? A história de amor e tal, e tava maravilhoso, e a gente combinando até de morar junto e tudo mais. Isso foi quase um ano. E a gente junto, e ele dormindo na minha casa, dormiu na minha casa até de terça para quarta. Quando foi sexta-feira, eu olho no Instagram dele. Aí ele sumiu, dormiu de terça para quarta. Aí ele não falou comigo quarta, não falou comigo quinta. Na sexta eu vejo no Instagram uma foto dele com outra mulher, dizendo que era o amor da vida dele para sempre, tudo mais. Então vocês imaginam como eu fiquei, quase morri. Então foi aquela coisa assim, de não conseguir nem levantar. Eu lembro que no dia eu tinha que cantar à noite, porque eu canto também, né? No dia eu tinha que cantar à noite, falei, meu Deus, de onde eu vou tirar a voz para cantar? Não tô tendo nem como respirar direito, como é que eu vou... Da onde eu vou tirar a voz para cantar? E fui cantar, ficou péssimo, né? Os meninos que tocam comigo tiveram que dar uma ajudada ali, porque eu realmente fiquei, né? A gente, depois que passa, a gente até acha graça das situações, mas eu fiquei arrasada. Bom, quem é que não sabe o que é, como é que é, né? O sofrimento atroz que a gente passa quando o amor acaba, né? Assim, e tanto faz, se for a pessoa que, acho que o ângulo aqui não tá bom, né? Acho que melhorou agora. Tanto faz a pessoa deixar a gente, né? Aquela dor terrível do abandono, da rejeição, e mesmo a dor da gente deixar a pessoa, da gente, né? Ter que, assim, perceber que aquela história fracassou e perceber que a gente tem que sair e de repente fazer o outro sofrer e a gente sofrer também, e mesmo em brigas muito feias, que nem culminam com o fim do relacionamento, mas fica aquele afastamento sofrido, terrível, né? Não é muito difícil, é muito choro, mal-estar, é um tal de... A gente perde a fome, a gente perde a noção, perde a vontade de trabalhar, ou então a gente começa a comer feito louca. É muita dor, todo mundo aqui acho que sabe bem que dor é essa, né, que eu estou falando. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de negar a realidade. Então, negar a realidade é aquela reação que a gente tem assim, não é possível, não é possível, não, isso não aconteceu, não, será que não pode, não é diferente, será que eu entendi errado? Não, será que acabou mesmo? Não acabou. Então, assim, não aconteceu essa discussão com tanta gravidade, tanta destruição de um lado e de outro. Então, assim, a gente nega aquilo. Quando é uma briga, por exemplo, muito feia, a gente quer até se negar ao que aconteceu na própria briga. Negar, por exemplo, que aquela briga mostrou pra gente. Ela pode ter mostrado um monte de coisa aí. Ela pode ter mostrado uma incompatibilidade mesmo. Ela pode ter mostrado que houve agressões verbais incabíveis, né? Que a gente não pode aceitar. Essa discussão, ela pode ter mostrado o extremo desrespeito que a pessoa tem por você e às vezes você por ele também. Então ela está te mostrando ali as acusações também, aquelas acusações destrutivas da pessoa que é íntima sua e usa as suas fraquezas. O cara conhece as suas fraquezas e usa isso para destruir você. E você pode ter feito também a mesma coisa. Na hora que a gente se sente agredida, acuada, a gente faz isso também às vezes. Às vezes houve quebra de confiança, às vezes uma coisa que você sofreu tanto para contar, confessar para essa pessoa sobre você, uma coisa muito íntima, a pessoa vai e pá, joga na sua cara. E você pode ter feito isso também. Então, assim, não adianta negar tudo isso que essa briga te mostrou, que vocês estão ali no meio de manipulações e de destruições, né? Ou que você estava num relacionamento que não estava te fazendo bem, né?
Então, a primeira coisa para sair do sofrimento é parar de negar tudo o que está dentro dessa realidade que você está vivendo. É o contrário, a gente tem que aceitar que o que é. Então, se acabou, acabou. A gente tem que pôr para dentro, falar, não, acabou, acabou. Aceitar mesmo o que está acontecendo, o que aconteceu. Ou então, se você estiver terminando, você aceitar que realmente você viu que não dá mais certo. E se for ele que terminou com você, aceitar que ele escolheu outro caminho. Então, enquanto a gente alimenta a esperança, o sofrimento não vai embora, a gente não deixa ele ir embora. Quando acontece isso, o que é que faz a gente não aceitar? A rejeição. Esse sentimento de abandono, de rejeição, são eles que tiram o chão da gente. O que é que a gente precisa pensar nesse momento com frieza? Eu sei que é muito difícil ficar frio nessa hora, mas a gente precisa pensar com frieza. Essa pessoa que está te rejeitando, ela está te rejeitando porque ela quer te rejeitar? Ou porque ela escolheu outra coisa para a vida dela? Ela percebeu que ali não é o caminho. É por motivos dela. Não é porque você é uma pessoa rejeitável, abandonável. É por motivos dele. Ele repensou, talvez, e quer ter outra história, ou escolheu outra pessoa, ou enfim. É preciso aceitar e até respeitar a decisão do outro. Porque a nossa tendência é pegar essa dor do abandono terrível e pegar para a gente não aceitar a decisão da pessoa, ou não aceitar que a gente teve que tomar essa decisão. Aliás, gente, esse problema aí que a gente tem de aceitar quando o outro não nos quer, porque a gente tem que saber uma coisa, não é tudo que a gente quer na vida, não são todas as pessoas que vão querer a gente também. Então, assim, algumas pessoas a gente quer, a pessoa quer a gente, outras não. Não é todo mundo que é obrigado a querer a gente se a gente quiser. Eu sei que falar isso, de repente, dói, é desagradável, mas é a pura verdade. Nessa hora, a gente tem que estar ali racional para pensar nisso, sabe? Mas sabe por que muitas vezes a rejeição, esse sentimento de abandono pega a gente muito bravamente? Sabe de onde vem isso? Vem da nossa criança interior ferida. É incrível, isso pega de uma forma. É o seguinte, a gente na infância passa por muitas coisas, muitas experiências, não é? Algumas ruins que a gente se lembra até hoje, outras a gente não lembra mais. Às vezes elas eram até pequenas o motivo, né? E aí a gente traz isso para a vida adulta da gente. Então, por exemplo, quer ver uma dor que não teria motivo para acontecer, mas que a criança grava? Por exemplo, você é pequenininha, bebezinha ali, e você chora porque você está com fome. Aí sua mãe se ausenta para esquentar o seu leite. Mas você não sabe que ela foi esquentar o seu leite, você só sente a ausência dela. Você se sente abandonada. Essas são as primeiras emoções de abandono que a gente tem na vida. E parece que isso aí não tem problema. Falar, nossa, mas ela só foi esquentar o leite, tudo bem. Mas a sua criança interior, ela não guarda isso, ela guarda a sensação de abandono. Então vocês imaginam, com as experiências que nem são tão simples assim, como tudo fica gravado, né? Então, se a criança interior está ferida com coisas mais graves e que você nem lembra mais, você nem sabe muitas vezes por que você tem determinadas reações, você tem determinados sentimentos, principalmente ligados ao abandono e à rejeição. Terceira coisa, a primeira foi negar, depois eu falei de aceitar. Aí a terceira coisa é perceber a sua impotência, né? Que você não pode mudar a realidade. A realidade, ela é o que é. Então, você aceitar, você perceber que você não pode mudar aquilo. Você pode mudar a decisão do outro de sair da relação? Você não tem esse poder. É uma coisa que não depende de você.
Se é um abusador, por exemplo, compreenda que você não tem o poder de ajudar a pessoa. Se ela é um doente psicopata, não é você que vai ajudar. São pessoas especializadas, são outras pessoas, é a família dele, e não você que foi vítima dele, né? Se tem o caso de alguém aqui. Então, por exemplo, você precisa perceber que você não pode mudar. E, por exemplo, se você tenta convencer o outro, muitas vezes o outro termina e você tenta convencer ele a tentar mais, convencer ele a ficar mais, convencer ele a voltar atrás. Também não adianta, porque você pode até conseguir convencer ele a voltar, mas daqui a algum tempo, os problemas que levaram à ruptura, eles não vão estar resolvidos. Então, assim, ele vai acabar tomando a mesma decisão. Ou você vai acabar tomando a mesma decisão, você vai chegar à mesma conclusão. O que é que eu preciso fazer para conseguir sair desse sofrimento? Bom, você precisa decidir interromper. Primeiro, você precisa querer interromper esse sofrimento e tomar a decisão de interromper racionalmente. Você sabe qual é a realidade, né? Você já viu qual é a realidade. Você sabe que você não pode mudar a realidade, certo? Então você tem que perceber que se a realidade é aquela e você não pode mudar, o seu sofrimento não vai produzir nada para você. Ele é inútil. Não é? Você ficar alimentando o seu sofrimento é inútil. Tem gente que usa o sofrimento para impressionar e convencer o outro, por exemplo, que é uma forma de manipulação, né? Muitas vezes a pessoa até consegue, o outro fica com pena e tal. Então você até acaba fazendo daquilo vamos chamar de teatro, né? Não é um teatro porque você está sofrendo de verdade, mas você maximiza, você aumenta o seu sofrimento. Você alimenta ele para impressionar o outro. Então aqui você precisa decidir parar de fazer isso, racionalmente. Precisa puxar ele lá do fundo e falar, não, peraí, eu preciso perceber, eu preciso decidir parar com isso. Interromper isso. Afinal, o sofrimento não produz resultado nenhum. O resultado que o sofrimento produz é apenas o seu desgaste. É apenas essa onda que não passa. Tem que lutar contra a esperança. Você tem esperança, acaba com ela. Como? Lembrando qual é a realidade, que você não pode mudar a realidade. Então, mata. Não, chega de esperança. Então, enquanto você nutrir esperança, você não consegue parar de sofrer. O sofrimento não passa. Então, tem que ser uma decisão interna racional. Assim, vou parar de sofrer e vou olhar para frente. Chega. É como se você fizesse um decreto, sabe? Faça isso em frente ao espelho, de preferência. Chega, vou parar de sofrer. Faça isso. Porque quando você fala isso, a sua mente, ela trabalha em cima disso. Porque se você ficar falando para a sua mente assim, eu nunca vou parar de sofrer, eu nunca vou esquecer, sua mente trabalha nisso. Então tá, então vamos lá. Vamos não deixá-la esquecer. Vamos não deixá-la parar de sofrer. Para conseguir dar um basta interno, você tem que parar de ter dó de si mesma. Sabe aquela coisa, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Para com esse tipo de coisa, não faça isso com você. Decida parar mesmo. Sabe, aquela coisa, eu não mereço isso. Quando você fala assim, você alimenta o seu sofrimento. Você manda um recado de drama, de não ter saída para a sua própria mente. Então, ela não trabalha em seu favor. Então, tem que parar. Aquela coisa de se olhar no espelho com aquela cara inchada que a gente fica acabada e fica curtindo aquilo. Olha como eu tô sofrendo. Sabe aquela coisa que a gente faz com a gente? Gente, isso é um crime da mala que a gente faz com a gente.
A gente não pode fazer isso. Você tem que parar de fazer isso com você. Sua vida vai mudar como a minha mudou quando você parar de fazer isso com você. Então, assim, para conseguir dar o basta mesmo, racional, para de sentir dó de você, de alimentar esse dó. Não sei se alguém de vocês já passou por isso, mas sabe aquela história da inversão da rejeição? Ela funciona assim, olha. A gente fala assim, a gente pensa, não, ai, não tá dando certo, não quero mais, acho que vou terminar com ele. Nossa, eu não aguento mais essa pessoa, vou terminar com ele. Decide. Antes de você falar, ele chega e fala para você, olha, eu não quero mais, não tá dando. O que acontece? O que a nossa criança interior ferida faz com aquele sentimento louco de abandono? Ó, é uma pessoa que você nem queria mais, você já ia terminar. Como ele terminou antes, o que a criança interior faz? Uau! Rejeição. Meu Deus, não, eu tenho que. Nossa! Aí quem passa a sofrer? Aí você começa a sofrer por uma pessoa que você já tinha decidido que você ia tirar da sua vida. Olha que louco que é esse poder da criança interior ferida dentro da gente. Eu já passei por isso, gente. É muito louco. O cara inverteu a situação. Acho que ele não foi nem por querer. Porque às vezes a pessoa percebe e faz de propósito, porque ela sabe que produz isso na gente. Ela sabe que ela pensa aí a sua dor aí de abandono, o sentimento de rejeição. Então, às vezes faz de propósito. No meu caso, acho que nem foi de propósito que a pessoa fez, acho que ele não queria mais mesmo também. Ele inverteu essa coisa e eu entrei na rejeição e no abandono e entrei no sofrimento atroz por uma pessoa que eu já ia terminar, gente. Olha que maluco. Muitos relacionamentos longos, muitos casamentos, o parceiro faz isso. Ele percebe que a mulher vai sair fora. Às vezes o manipulador faz isso também, o abusador. Ele percebe que a mulher vai sair fora, ele já sai fora antes para dar aquele baque de rejeição e de abandono para a gente cair feito uma patinha. É muito louco, gente, é muito louco. Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas é impressionante essa experiência. Passado muito tempo, a gente fala, meu Deus, depois que a gente aprende algumas coisas, a gente fala, nossa, o sentimento de rejeição é terrível. A gente tem que compreender o sentimento de rejeição. A gente tem que parar e falar, peraí, eu estou me sentindo rejeitada. É porque eu sou menos do que eu deveria ser? É porque eu sou rejeitável? Sou uma pessoa que é menos do que ele gostaria? Não é você. Não depende de você. A rejeição, essa rejeição que você está sentindo, ela vem aí de dentro de você, ela não vem do outro. O outro só tomou uma decisão na vida dele. Com todo direito, deixa ir embora. Não é? Então não pega para você. Não procura os motivos da rejeição em você. Nossa, eu fui rejeitada porque, eu acho que eu sou um pouco burra. Eu acho que eu não sou tão bonita. Eu acho que eu... Pelo amor de Deus, gente. A rejeição não passa por aí. Ela não passa por você, pelo que você oferece para a pessoa. Porque as suas qualidades, os seus valores, os seus talentos, eles estão tudo aí. Entendeu? A rejeição é problema do outro. Ele quis ir embora. E a rejeição é problema seu na medida que ela vem daí de dentro como uma coisa crônica que você tem. E quem é que desenterra isso? A sua criança interior ferida. A danadinha. A menininha que tem aí dentro de você. Então, a verdade é, enquanto você ficar sentindo dó de você e rejeição e não lutar contra ela e se colocar para você mesmo, tá? Isso é entre você e você a conversa. Enquanto você não parar de sentir dó e não lutar contra a rejeição e ter clareza sobre ela, você não consegue pensar friamente na situação. E nesse momento de sofrimento é o que é necessário. Você tem que tirar força daí de dentro para pensar friamente na rejeição. Um bom momento para fazer isso é quando você acorda. Mas não é depois que você já tomou café. Não, acordou, está na cama, pensa friamente. Porque a gente, quando acorda de manhã, as emoções vão vindo aos poucos. Elas vão aumentando
a intensidade aos poucos. Na hora que você está na cama, que você acorda, experimenta fazer isso. Antes mesmo de levantar da cama, você fala, deixa eu tentar pensar nisso friamente, racionalmente. É um ótimo momento para conseguir, viu? Esse é um segredinho que pouquíssima gente sabe. Para você conseguir ter a firmeza, para você com você, tomar essa decisão mais friamente, você precisa combater crenças limitantes, tá? Então, não vivo sem ele. Meu Deus, eu não vivo sem ele. Vive. Ah, vive. Vive ou não vive? Alguém precisa de alguém para viver? Não. Não. Você vive sem ele. Então, veja o que você está falando de crença limitante. Aí, luta contra, rebate. Quando você sentir ou pensar, eu não vivo sem ele, responde para você mesma, vivo. Não, vamos pensar aqui. Eu vivo. Eu consigo viver sem ele, sim. Uai, antes de eu conhecer ele, eu vivia sem ele. Outra crença, por exemplo, nunca vou conseguir parar de amar ele. Consegue. Consegue e tem muito a ver com a sua decisão de parar de amar, viu? Porque amor, gente, amor não é um bicho que morde a gente fica com aquilo pro resto da vida. Não é o cupido que trouxe a flecha e jogou a flecha fica ali e a gente não pode tirar. O amor, ele não tem vida própria, tá? O amor é alimentado pela gente mesma. Então, não é verdade que você nunca vai conseguir parar de amar essa pessoa. Não é verdade. Então, para de falar isso para você mesma. Para de mandar esse recado para sua mente, para sua alma. Porque se você fica falando, eu nunca vou esquecer ele, a sua mente vai falar, opa, então não é para esquecer, então não é para esquecer. E ela vai jogando aí. Momentos para você sentir saudade, momentos para você se sentir mal, momentos para você chorar. Então vamos parar de dar esse recado para nossa mente, para o nosso coração. Outra crença limitante que a gente joga nesse momento é, nunca mais eu vou amar alguém como eu amo ele. Gente, não é verdade. Eu tô aqui para provar. Eu já falei isso 20 vezes, que eu nunca mais ia amar alguém como eu amava aquela pessoa. E a vida veio me mostrar que sim, a gente ama sim, de novo, mais, sabe? E não importa a idade, não importa quanto tempo foi, se ficou 28 anos casada, se foi 6 meses de namoro, não importa. O ser humano, ele é capaz de amar para sempre na vida dele. Até o último dia. Ele é capaz, sim, de amar outra pessoa, e muito. Outra crença, ruim com ele, pior sem ele. Não é verdade. Porque se estava ruim com ele, horrível, como que vai ser pior sem ele? Sabe o que tem sem ele? Sem ele tem o mundo, tem o resto da sua vida. Você tem um universo aí, ó, cheio de oportunidades, cheio de gente, cheio de amor para você, muita coisa boa. Precisa abraçar, precisa pegar, precisa pensar. Agora, se você fica alimentando ali o que não estava dando certo, porque você achava que não dava certo, ou ele achava que não dava certo, meu Deus, e esse resto todo, vasto, maravilhoso que tem para você? Então, não fala isso para você, ruim com ele, pior sem ele, não. Fala ruim com ele, melhor sem ele, que agora eu vou me redescobrir. Agora eu vou viver, agora eu vou ter muito mais amor, muito mais oportunidades, muito mais pessoas. Eu queria falar agora sobre as coisas que precisa evitar, a qualquer custo. Primeiro, ver a pessoa. Evite ver a pessoa. Para de ficar tentando ver, nem que seja de longe. Não é ele te ver, não, é você ver a pessoa. Para de ficar olhando foto, ficar olhando perfil, ficar olhando vídeo. Para de ver a pessoa, não veja a pessoa. Segunda coisa, para de cultivar tristeza. Aquela coisa no espelho, aquela coisa de ficar falando para a mente, continuar sofrendo. Para de perseguir o que ele está fazendo, para de perguntar dele para outras pessoas. E se alguém chegar para você, eu vi o fulano, por favor, não me fala. Posso te pedir um favor? Eu estou sofrendo muito, eu estou tentando sair desse sofrimento, não quero notícia dele, você pode me fazer o favor de não me falar sobre ele? Então faça isso, bloqueia
todas as pessoas que vierem te falar dele. Evite saber se ele está mal porque acabou, se ele está bem porque acabou, se ele arrumou outro. Evita. Não queira saber nada. É difícil, eu sei, mas é uma decisão que você consegue tomar. Evite a qualquer custo permitir que ele dê esperança para você. Mandar mensagem tipo, não, mas eu estou aqui pensando, talvez bloqueie a gente. Não deixa ele dar esperança para você, porque lembra que a gente falou? A esperança alimenta o sofrimento demais. Então, o que é que a gente precisa cultivar para parar de sofrer? A gente precisa cultivar uma visão mais fria, mais racional. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer, viu? Não é uma coisa que acontece, de repente você começa a... Não, é uma coisa que você tem que fazer força, você tem que falar para você. Segunda coisa, cuida da sua autoestima, tá? Cuida da sua autoestima. Sua autoestima, se ela não tiver cuidada, ela vai te atrapalhar no processo de parar de sofrer. Como que eu vou cuidar da minha autoestima? Nossa, tem um monte de coisa para fazer para cuidar da sua autoestima, mas a principal delas é você reconhecer tudo de bom que você oferece. Tudo. Todas as suas qualidades, habilidades, talentos, tudo que você faz, sabe fazer, tudo, facilidades, o que você tem facilidade de aprender, pega todas as suas qualidades, toma posse delas. Fala, peraí, olha o meu valor, perceba o seu valor. É assim que a gente luta contra a baixa autoestima, tomando posse do nosso valor, dos nossos valores. A terceira coisa para cultivar é o auto-amor, gente. O auto-amor. Não fale coisas ruins para você mesma. Fale coisas boas para você mesma. Começa a construir um amor de você para você. Vocês sabem que as relações, todas as nossas relações, elas partem da relação que a gente tem com a gente mesmo. Então, como é que a gente tem que se relacionar com a gente mesma? Com amor, com autoproteção, com autocuidado, em todos os sentidos. Outra coisa que você tem que cultivar, coisas que te fazem bem, coisas que você gosta de fazer. Você tem que cultivar atividades que você gosta, contatos que você gosta, pessoas que você gosta. Você vai ter que fazer um pouco de força. Tá bom, nossa, eu vou ter que ir lá fazer uma coisa que eu gosto, mas eu tô sem força. Mas eu vou fazer. Vai e faz. Outra coisa que a gente tem que cultivar, dizer não. Enquanto você não estiver realmente bem, diga não para conversar de novo, para voltar. Dizer não também para novas pessoas que se aproximarem, viu, gente? Por quê? Porque você está sofrendo. Aí você pega e sai, sua amiga fala, não, vamos lá, você está sofrendo muito, vamos lá, a gente bebe, toma umas, não, vamos lá, a gente se diverte, não sei o que, não sei o que. Aí você ali, sofrendo, você não está muito, com o pensamento muito ali racional, né? Você não está centrada. Aí você acaba ficando com uma pessoa, aquilo no dia seguinte você fica arrasada, porque, gente, fala não. Enquanto a gente não está pronta para sair para se divertir desse jeito, ou para começar uma outra relação, ou para conversar com a pessoa aí em questão pela qual você está sofrendo, diga não. Enquanto você não estiver bem melhor, bem mais serena. Era mais ou menos esse o assunto que eu queria tratar com vocês. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.